passamos da metade agora, 11ª live de um total de 20 lives, né? Que eu vou fazer falando sobre o que o personal trainer deve pensar e deve agir, né? Como o personal trainer deve agir agora nesse momento de coronavírus. Lembrando para vocês aí que quem quiser acompanhar também, eu vou fazer mais uma live daqui a pouco. Às 5 horas da tarde eu vou fazer uma outra live. Só que essa outra live não vai ser no meu perfil. Eu fui convidado pelo CREF, né? Eu fui convidado pelo conselho da minha região, que é o CREF 14. E eu vou ser entrevistado pelo Marcos Lopes, que é o presidente do CREF 14, que eles vão iniciar uma rotina de lives também agora. E essa primeira live vai ser hoje. E aí eles me convidaram para fazer essa primeira live com eles, onde vou falar sobre como deve ser o comportamento e o perfil do personal trainer a partir de agora, porque o mercado mudou completamente, né? Todo mundo já percebeu claramente que o mercado mudou agora por conta do corona, por conta da Covid-19. Então, como deve ser o personal trainer a partir de agora, com um mercado tão diferente assim? Se você quiser me ouvir falar, eu vou ser entrevistado pelo Marcos Lopes, pelo presidente do conselho, e eu vou dar a minha opinião lá, tá? Às 5 horas da tarde, no perfil do CREF 14 Oficial. CREF 14 Oficial, tá bom? Então, beleza. E aí, então, olha só. A gente viu nessas outras lives que nós fizemos, as outras 10 lives anteriores, né? Afinal, essa já é a 11ª, nós vimos que vocês, a grande maioria, esperavam que eu fosse falar muita coisa sobre, olha, vocês vão pegar uma planilha e vão fazer isso, vocês vão pegar outra planilha e fazer isso, vocês vão entregar esse documento para os seus alunos, vocês vão entregar isso aqui para quem estiver querendo treinar com você, vocês vão fazer a propaganda sim ou assado. Era isso que muita gente esperava. Só que o que eu fiz? Eu gastei várias lives explicando para vocês como é que você deve mudar, o seu comportamento deve mudar diante de tudo que está acontecendo agora. Porque essa mudança, gente, é uma mudança que ela vai acontecendo todos os dias. Não existe como a gente fazer uma mudança assim do dia para a noite. É uma mudança gradativa e essa mudança vai começar dentro da cabeça de cada um de vocês, tá bom? Quando eu falo começar dentro da cabeça de cada um de vocês, muitos de vocês acabam pensando o quê? Vocês acabam pensando que não, mas eu já acredito nisso, eu sei que isso é bom pra mim, eu sei que eu tenho que pensar positivo, eu sei que eu tenho que... Não é uma questão de pensar positivo, gente, não é isso. É uma questão de mudar a postura e as atitudes. Quando você muda lá no centro de tudo, você muda os seus pensamentos, você muda o seu jeito de pensar, aí sim você muda as suas atitudes, muda o seu jeito de agir, tá bom? E isso é necessário para que vocês consigam sobreviver a esse mercado novo agora, tá? Na verdade já era necessário antes, agora se tornou mais necessário ainda, muito mais necessário, tá bom? Bom, e aí eu quero falar com vocês sobre o que é preciso saber antes de falar o preço, né? O que eu tô olhando aqui embaixo? O roteiro. Fiz mais um roteirinho aqui pra gente conversar hoje, tá bom? O que eu fiz? O que saber antes de falar o preço? Nós vimos na última live, nós conversamos sobre como você reagiria a uma abordagem de algum potencial aluno que procurasse você. Se ele te abordasse na academia, querendo saber quanto você cobra, se ele te abordasse numa ligação telefônica, se ele te abordasse através de mensagens telefônicas, como fosse, né? E aí, você acabaria precisando... Deixa eu só chegar um pouquinho aqui, vou aproximar a câmera da outra. E aí, você acabaria precisando falar alguma coisa para ele, para que você não precisasse oficialmente falar o seu preço imediatamente. Você conduzir para aquele momento onde você se senta e faz uma reunião para apresentar o seu trabalho a esse potencial aluno interessado, tá? E na apresentação desse trabalho, existe um protocolo a ser seguido, tá? E nesse protocolo a ser seguido, você tem que entender que apresentar o preço é a última coisa que você faz. E eu falei para vocês terem tempo com tranquilidade, sem correria para fazer essa apresentação para os seus alunos, tá? Para os seus potenciais alunos. Por quê?
Porque desta forma você consegue ter um bate-papo com tranquilidade, sem ficar botando pressão para a pessoa responder rápido. Se a pessoa gosta de falar muito, deixa a pessoa falar muito. Se a pessoa fala rápido, você assume o comportamento dela. Lembra da história de se espelhar? Não sei se eu já falei disso com você aqui, de rapport. Acho que eu não cheguei a falar de rapport. Eu converso com as turmas que estão no curso em andamento. Aí às vezes na minha cabeça fica algumas coisas que eu conversei lá dentro do curso e às vezes eu me esqueço se eu conversei lá ou se eu conversei aqui. Bom, aí o ideal, assim, se as pessoas conversam num ritmo acelerado, então é legal que vocês também acelerem um pouco o ritmo que vocês conversem. Se as pessoas... Grande Matheus! Tá aí, show de bola! Valeu demais, Matheus, pelo prestígio. Exatamente. E, Matheus, a gente tem que conversar depois também, que eu vou passar o material que eu ficou faltando pra vocês amanhã. Aí eu explico direitinho lá. O Matheus tá dentro do curso também. Seguinte. Aí, então... Então, nesse caso, quando a gente vai fazer essa apresentação, o ideal é a gente tentar aproximar ao máximo o nosso comportamento do comportamento do nosso aluno, do potencial aluno nesse momento, tá? Fala, Matheus. E aí, se o aluno fala devagar, dê tempo, deixa ele falar no tempo dele, não acelera não, tá? Deixa... É interessante até você mesmo entrar no ritmo do aluno, tá? Falar na mesma velocidade que ele fala, com a mesma entonação de voz que ele usa, tá? Isso aumenta a empatia. A gente já conversou sobre isso em outras lives também. Aumenta a empatia que você consegue criar nessa relação, tá bom? E aí, gente, existe uma coisa que vocês têm que pensar agora antes de falar o preço, que é o quê? Vocês entenderem claramente que o relacionamento entre você e o aluno que está na sua frente, que vai começar a treinar ainda, esse relacionamento ele existe desde o primeiro momento em que vocês trocaram a primeira palavra. Seja ela no corredor da academia, seja ela através de uma ligação telefônica, seja ela através de uma mensagem telefônica. Então, naquele momento começou um relacionamento entre vocês. E todo relacionamento, isso não importa se é um relacionamento profissional, se é um relacionamento afetivo, se é um relacionamento de trabalho, não importa qual seja, se é com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu primo, com sua tia, com sua avó, com seu cliente ou com seu concorrente, não importa, gente, existe um relacionamento. E para que esses relacionamentos eles tenham sucesso nos objetivos que vocês coloquem à frente, tá? Esse objetivo pode ser o objetivo de fechar o contrato com esse aluno, pode ser o objetivo de sair com alguém que você está querendo conquistar e convencer essa pessoa, fazer essa pessoa entender que a melhor opção que ela tem na vida dela é namorar com você. Quando você está negociando algo com seu pai ou com sua mãe, que você acha que eles têm uma palavra maior para definir isso, mas você tem os seus argumentos, você vai usar essas estratégias também para conversar com eles. Quando você estiver educando o seu filho que não está querendo estudar, você vai usar essa maneira de se comportar para conseguir se relacionar melhor com ele, consequentemente chegar no objetivo que você quer e não o que ele deseja, tá? Gente, enfim... Relacionamento envolve negociação o tempo inteiro. O tempo inteiro nós negociamos com todo mundo. Nesse momento eu estou negociando com cada um de vocês de que eu estou tentando convencer cada um de vocês que vale a pena ficar aqui comigo das 3h03 da tarde até as 4h03 da tarde, me ouvindo falar com um fundo pastel aqui, um fundo bege atrás de mim, e vale a pena vocês me ouvirem esse tempo todo, em vez de fazer uma outra coisa. Poderia muito bem estar assistindo um filme, poderia muito bem estar estudando algum outro material, poderia muito bem estar participando de outra live, tá? Só que não. Então eu estou vendendo para vocês a ideia de que vale a pena fazer isso. Eu sempre falo... O seu pai, ele vendeu para sua mãe a ideia de que, para ela, a melhor opção, a melhor coisa que ela poderia fazer na vida dela era ficar com ele pro resto da vida. Já pararam para pensar nisso? O tempo inteiro a gente está se vendendo, gente, o tempo todo, tá? E aí, nessas negociações de tudo que a gente faz na vida, existem algumas leis básicas. Existem algumas leis. E eu vou falar de algumas dessas leis. Tem um livro que é muito interessante que chama As 48 Leis do Poder.
ele é muito interessante e muito controverso também, porque algumas coisas fala muito na bucha, assim, sabe? Muito duro o negócio. E aí, mas a hora que você consegue entender a mensagem que essas leis querem passar, e você compreende bem isso. Você compreende bem isso e você dá valor de verdade a tudo que vai acontecer, tá bom? E aí eu separei algumas leis que eu acho importante vocês saberem nesse momento, antes de falar o preço, tá? Tem uma lei no livro que ele chama de... são as leis do poder, né? Aí tem uma lei que ele fala o seguinte: não ofusque o brilho do mestre. Gente, guardem isso para sempre. E aí, Thales, andou uns 3 km hoje para chegar aqui? Hoje não teve 3 km não. Já tava com a internet boa, bem perto. Que bom. Seja bem-vindo aí. E aí, pra quem não sabe, o Thales, ele tava em outro lugar, em outra cidade da semana passada, e ele tava tendo que andar 3 km pra chegar no lugar onde tinha sinal de internet bom e depois voltar os 3 km pra onde ele tava, né? Isso é que era vontade de participar da live. Parabéns, Thales. Obrigado pelo prestígio aí. E aí, gente, o que diz quando a gente fala não ofusca o brilho do mestre? Gente, entenda uma coisa. Toda vez que um funcionário novo entra numa empresa, esse funcionário novo quer mostrar serviço. Só que muitas vezes ele tem uma qualidade técnica muito boa, mas só que ele não tem uma qualidade comportamental muito boa. Só a título de curiosidade, qual profissional vocês conhecem que pensa muito na parte técnica, tem uma qualidade técnica fenomenal, mas não se preocupa e não estuda, tende a não estudar tanto a parte comportamental? Vocês conhecem algum tipo de profissional assim? Apaixonado pela parte técnica, mas que não se dedica muito à parte comportamental? Ou à parte gerencial do negócio? Tá, fica por aí mesmo. É nós, né, Wesley? É nós, exatamente. É nós da educação física, somos assim. E aí, gente, esse funcionário novo que entra... O nome do livro, Jéssica, é as 48 Leis do Poder, tá? O que eu falei. Aí, esse funcionário novo que entra na empresa, ele acaba querendo mostrar serviço, mostrar que ele é bom demais, que ele sabe muito, que ele tem as melhores soluções para os problemas todos. Só que aí, como ele não entende de comportamento, ele mostrando que ele sabe mais, ele acha que ele está fazendo o melhor possível, só que ele está cavando a própria cova. Sabe por quê? Porque ali... vai dar um jeito de abafar os conhecimentos dele, vai dar um jeito de diminuir um pouco tudo que ele está fazendo, porque o sol vai ver o seu posto ameaçado, o superior vai ver seu posto ameaçado, tá? Então, nesse caso, ele começa a ofuscar mais esse funcionário, porque o funcionário está tentando ofuscar o sol, que é o superior, tá? Então, gente, entenda, nesse momento que a gente vai negociar com qualquer essa reunião, tá? Ou seja, vocês não podem tentar ofuscar o sol. Por isso que eu falo, a pessoa quer falar mais, deixa falar, não interrompa. Se a pessoa quiser falar muito, deixe a pessoa falar muito. A pessoa quer contar mais coisas, deixa ela contar mais coisas, tá? Então, deixa o sol, o aluno é o sol, o nosso potencial aluno é o sol, tá bom? E aí, vocês sempre vão lembrar desse detalhe, não ofusque o brilho do sol, o brilho do mestre, tá bom? Ninguém gosta de ter o seu posto ameaçado. Eu já falei com vocês que a gente tem, eu participo de um trabalho em um grupo digital, um trabalho de estudo mesmo, são estudos contínuos e mais aprofundados de produtos digitais. E nesse grupo, é o maior grupo que tem no mundo disso, é o grupo que eu participo. E lá a gente tem um suporte contra pirataria e contra haterismo. Então a gente recebe o treinamento para lidar com haters em redes sociais, tá? Então, o que é um hater em rede social? O hater, ele é o cara que fica implicando com tudo que você fala. É o cara que fica arranjando um jeito de aparecer mais do que você mesmo, tá? Qual a coisa que mais faz um hater ter raiva de tudo? Ser ignorado. Ser ignorado. Então, gente,
todas as vezes, de vez em quando, eu já comentei com vocês, de vez em quando tem algumas pessoas que eu tenho a minha lista, pessoas que têm comportamentos inadequados dentro do meu perfil, eles estão em uma lista. Obviamente ninguém vê essa lista, mas todas as vezes que as pessoas se manifestam, o Instagram me avisa. Ele me avisa que essa pessoa está se manifestando. E ele me pergunta, você quer deixar o comentário dessa pessoa aparecer ou não? Só que para essa outra pessoa, tudo parece normal, parece que está tudo normal para ela, tá? Aí então assim, eu não dou asas para essas pessoas que querem apagar o meu brilho. Aqui no meu perfil, o brilho é meu. No perfil de cada um de vocês, o brilho é de vocês. E vocês têm que tomar cuidado com qualquer um que chega tentando apagar o brilho de vocês. Essa é uma lei de relacionamento para que as coisas fiquem bem, tá? É desse jeito que a coisa funciona. E aí, do nosso aluno é a mesma coisa. A gente tem que ter um relacionamento aquecido, relacionamento bom o tempo inteiro. Então a gente sempre vai manter um relacionamento onde o aluno se sinta que ele é a peça mais importante da nossa negociação, ok? Bom, aí vem uma outra lei, que ele diz assim, vença por suas atitudes, não discuta. Isso é interessante. Ele conta no livro um episódio muito interessante quando Michelangelo estava terminando de esculpir o Davi, aquela estátua, né, do Davi, de Michelangelo, tal, que aquele homem sem roupa, né, que tem até ele é famoso, muita gente conhece porque as pupilas em formato de coração e tal. E aí, quando ele termina de esculpir o Davi, muito alto, né? Eu não lembro agora quantos metros tem de altura, mas é muito alto. Eu tive a oportunidade de ver o Davi por 2 vezes já, maravilhoso, por sinal. É uma obra que a gente para na frente dele e fica embasbacado com a perfeição, assim, fica olhando um tempão. E aí, como é muito alto, depois que estava pronto, Michelangelo chamou o prefeito da cidade para ver o Davi pronto. E no que ele chamou o prefeito foi lá. Mas o prefeito não entendia nada de artes, não entendia nada. Mas só que ele foi lá dar a opinião dele, né? Afinal, ele era o prefeito, ele era o sol da cidade, né? Então, ele foi lá dar a opinião dele, falar o que ele tinha achado. E a hora que Michelangelo mostrou para ele, o Davi ele tem vários metros de altura, não lembro agora exatamente, mas tipo assim, tem uns 10 metros de altura, por exemplo. Aí, do chão, a hora que ele olhou, o prefeito olhou e falou, nossa, o nariz está muito estranho. O resto está muito bom, mas o nariz você podia dar mais uma mexidinha, tá muito estranho. Aí o Michelangelo olhou para ele assim, com aquela cara assim, né, tipo assim, prefeito, você não entende nada, você não entende patavinas de arte, você vai falar que o nariz está ruim. E o Michelangelo sabia que ele só estava falando que o nariz estava estranho por causa da proporção de onde ele estava olhando, que ele estava embaixo no chão, o Davi é uma obra muito alta, né, uma estrutura muito alta, então dali de onde ele estava olhando estava dando a proporção estranha. Aí o Michelangelo não queria discutir, porque discutir com o prefeito representaria alguma coisa que o prefeito pudesse ficar chateado com ele depois. Ninguém gosta, gente, de ouvir aquela frase assim, eu falei pra você que eu tava certo. Ninguém gosta de ouvir isso, gente, entendam isso, tá? E aí, o que o Michelangelo fez? O Michelangelo foi lá dentro da salinha onde ele tinha as coisas todas de ferramentas, foi de escultura e tal, e o que ele fez? Ele pegou algumas ferramentas, ele pegou a escada e pegou um monte de pó que tava lá dentro como é que eu posso falar? Do ateliê dele, né? Pegou lá um monte de pó, ferramentas e uma escada. Aí ele foi, colocou a escada até lá em cima, o prefeito olhando lá de onde ele estava, ele subiu até o nariz do Michelangelo, pegou um martelo, pegou ali um formão, né, as ferramentas que ele usava ali, bateu aqui, bateu ali, só que assim, sem fazer estragos, sem fazer alterações no Michelangelo, mas ele batia uma ferramenta na outra, de forma que de onde o prefeito estava olhando, ele ia achar que ele estava mexendo no nariz do Michelangelo. E para que ele levou o pó? À medida que ele batia, ele ia abrindo a mão e soltando um pouquinho de pó, para que o prefeito visse o pó caindo lá do nariz do Michelangelo à medida que ele mexia. E até que ele terminou e soltou o pó inteiro, ele desceu, ele foi e chamou o prefeito para ir para outro lugar, mudou o prefeito de posição, e no que mudou o prefeito de posição falou, e agora, prefeito, o que você achou do nariz? Aí o prefeito na hora falou, não, agora sim ficou perfeito, agora sim você deu vida, a hora que mexeu nesse nariz deu vida para a estátua, agora ficou perfeito, agora tá ótimo. Sacou a mensagem, gente? Sacou como é que é? Então, o Michelangelo ele não queria discutir com o prefeito.
Afinal, ele precisava do prefeito, ele precisava ter um bom relacionamento com o prefeito sempre, porque ele precisava de ter as obras dele expostas em lugares importantes da cidade. E aí, gente, com o nosso aluno é a mesma coisa. Quando a gente está relacionando com o nosso aluno, o nosso potencial aluno é a mesma coisa. Nós não podemos discutir com os nossos alunos. Nós não podemos discutir com um potencial aluno na hora de uma negociação. Ou seja, por mais que esse potencial aluno fale para você alguma coisa que seja totalmente contrário ao que você pensa e ao que você prega, não é vantagem alguma você falar para a pessoa que ela está errada. Nunca. Aprendam isso, gente. Aprendam isso, anotem isso. Nunca falem para ninguém que você não queira brigar, tá? Nunca fale para ninguém que você não queira brigar que essa pessoa está errada. Pois a partir do momento que você fizer isso, você conquistou um inimigo. E para que você quer conquistar um inimigo, sendo que na verdade vocês estão num processo de negociação e você quer que o seu aluno feche com você? Então, gente, se aquele aluno falar para você que ele vai fazer uma dieta estranha enquanto está fazendo, não fala para ele que, nossa, é errado. Não faz isso não, que essa dieta é errada. Não fala assim. Fala de outro jeito. Passa a mesma mensagem, mas falando de outro jeito. Cuidado com as suas palavras, tá? Fala para ele, olha só, dessa forma pode realmente funcionar, mas pode ter um custo muito alto. Então é mais seguro que se faça assim, assim, assim. E isso provavelmente vai levar a resultados melhores. A gente vai vendo no decorrer do processo. Então, assim, existem várias formas de você passar uma mensagem, sem precisar ser duro e falar que a pessoa está errada, tá? Existem várias formas. Gente, e assim, não vale a pena, de forma alguma, criar um ambiente de discussão, nem com os alunos que já estão com você, muito menos com os alunos que estão tentando negociar com você. Pense sempre nisso, tá bom? Existe uma outra lei que é muito interessante, que fala o seguinte: ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para sua misericórdia ou gratidão. Essa é forte, essa é impactante, né? Como assim, Vandinho? Não entendi, fala de novo, vou falar de novo. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia ou gratidão. Tem um exemplo que ele cita que é muito interessante. Uma mãe pede para o filho arrumar o quarto dele, porque o quarto do filho vive uma zona, vive uma bagunça tremenda, e o filho não gosta de arrumar, tem preguiça de arrumar. Aí a mãe sempre pede, o filho nunca organiza, o quarto está sempre bagunçado. Aí o filho, adolescente, vai e arranja uma namorada. E essa namorada, ela pede pro filho, né? Ela pede pro namorado dela, né, que é o filho dessa mãe lá, pede para ele organizar o quarto, que o quarto dele tá uma bagunça, credo, tá feio. E o que ele faz? Organiza o quarto. Aí a mãe tem duas opções nesse momento. Ela tem uma opção de ficar ressentida, porque durante anos ela fala aquilo, pede a mesma coisa pro filho, o filho não obedece, mas aí vem uma namoradinha e pede a mesma coisa que ela pede há anos e o filho obedece. E aí, quando o filho obedece, a mãe pode ficar ressentida ou pode ter um segundo comportamento, que é ter a sabedoria de aceitar que são posições diferentes, são barganhas, poderes de barganhas diferentes. Ou seja, se o filho não organizar o quarto para a mãe, nada vai acontecer. Ele vai continuar simplesmente ouvindo aquilo toda vez, né? A mãe vai ficar falando, mas ele não vai perder nada. Agora, se ele não arrumar o quarto e a namorada reclamar de novo, ele pode perder a namorada, porque a namorada vai perder o encanto por ele, então ele vai perder a namorada, é por isso que ele organiza. E aí, então, é importante que a gente tenha essa sabedoria de que as pessoas são egoístas. Elas vão fazer alguma coisa baseado no egoísmo delas. Gente, pode parecer estranho eu estar falando isso. Todos nós somos egoístas por natureza. A gente tem que parar de pensar naquela fantasia, lindo, bonitinho, as pessoas são boas, acreditar nisso, acreditar naquilo. Não, gente, sejamos realistas, sejamos honestos com a gente e sejamos honestos com todos. As pessoas são, por sua natureza, egoístas. E aí, então,
você tem que entender, olha só, um exemplo de egoísmo, um exemplo do quanto as pessoas são egoístas. Para lembrar disso aqui, eu vou citar um caso e você vai lembrar qual foi o seu comportamento diante desse caso. Todas as vezes que junta um grupo para tirar foto, a hora que junta um grupo, alguém vai e tira uma foto lá e saiu todo mundo na foto, sempre tem alguém, e se for você vai se identificar com isso, tá? Pensa, você fala assim, deixa eu ver se a foto ficou boa. Aí você vai lá ver a foto do grupo inteiro para ver se a foto ficou boa. Qual é a primeira pessoa que você vai olhar na foto para tomar a decisão se a foto ficou boa ou não? Você mesmo. É certeza absoluta que nesse momento, a hora que você vai olhar uma foto, se ficou boa ou não, a primeira pessoa do grupo que você olha é você. E a sua opinião, provavelmente, se a foto ficou boa ou não, a sua opinião vai ser baseada em como você se saiu na foto. Se você se achou bonito ou bonita, a foto ficou boa. Se você piscou, não, tira outra. Tá todo mundo bem, só você piscou. Por que tem que pedir para tirar outra? Gente, o egoísmo, ele tá na gente o tempo inteiro. A gente, por mais que a gente não reconheça isso, mas ele tá aqui, tá bom? Com todos nós, tá? Bom, aí, gente, entenda uma coisa. Quando for pedir alguma coisa pros seus alunos ou pros seus potenciais alunos, apele pro egoísmo. Como assim, Vandinho? Sempre que for pedir alguma coisa para alguém, veja de que maneira aquela pessoa pode levar vantagem com aquela ação feita, com aquela atitude. Pense, como eu preciso que ele tire esse objeto daqui e coloque esse objeto ali. Deixa eu ver qual a vantagem que ele pode levar se ele fizer isso. Ah, entendi. Se esse objeto estiver lá, é um objeto que ele precisa muito, então vai ficar mais perto da mesa dele. Então eu vou pedir para ele assim, fulano, eu estava vendo que você usa muito esse objeto aqui. Eu já não uso tanto, não. Faz o seguinte, tira ele daqui e coloca ele naquele outro canto, porque lá ele fica mais perto da sua mesa. Fica mais fácil para você ter acesso a ele. O que o cara vai fazer? Aí ele vai fazer isso. Ele vai lá, pegar o objeto e vai colocar, porque vai facilitar a vida dele. Então, gente, de pedir para os alunos, olha, você, tipo assim, olha, você pode fazer os depósitos para mim, fazer os pagamentos todo dia 10, que para mim fica mais fácil para eu acertar minhas contas e tal. Enquanto você estiver pedindo para fazer as coisas, pedindo para fazer alguma coisa para beneficiar você, ele tá pouco se ligando para isso, tá pouco se lixando para isso, tá? Fala para ele o seguinte, olha, tô dando esse exemplo, não tô falando que tem que ser dia 10 não, tá, gente? Isso é outra história, um outro assunto, que é outro momento a gente conversa sobre isso. Mas vamos supor que você queira que o pagamento do cara fique no dia 10. Aí você pode falar para ele, olha, quem efetua os pagamentos, todos os seus pagamentos, é a sua secretária, como você já me falou. Então, para facilitar, como a maior parte das suas contas, dos seus boletos que sua secretária acerta para você, elas ficam normalmente até o dia 10, então eu vou colocar os boletos do seu pagamento, se eu for cobrar por boleto, né? Tô falando que é a melhor maneira não. Eu vou colocar os seus boletos também para o dia 10, que aí já pode juntar com todas as outras contas e facilita o trabalho para você, né? Que você não vai ter que ficar passando uma tarefa diferente para sua secretária fazer, que ela já sabe que a maior parte dos boletos são pagos naquele dia mesmo, tá? Pronto. Entendeu, gente? Você tem que achar qual é o ponto onde a pessoa vai levar vantagem para fazer a oferta a ela do que você quer em cima da vantagem dela. Porque ela ou ele, eles são egoístas. Então faça os pedidos e as negociações baseado no egoísmo das pessoas, tá? Isso tudo funciona bem. Guarda isso. E aí, tem uma outra lei que fala o seguinte: mantenha as mãos limpas. Como assim, Vandinho? Mantenha as mãos limpas. É porque é época de corona e você tá falando essa história de manter as mãos limpas? Não, não é por isso não. Não é por isso. O que quer dizer manter as mãos limpas? Olha o exemplo legal que aparece no livro quando cita essa parte, quando cita esse trecho. Ele conta a história de César Borgia, né? Que foi um dos maiores governadores do Império Romano. E ele precisava tomar conta de uma determinada região, e para que ele conseguisse se impor naquela região e ter poder sobre aquela região, ele precisou usar de muita força e violência. E para isso, ele designou um general, que esse general, ele levou o exército todo para dominar aquela região à base de muito sangue, muita morte, muita violência mesmo, à força tomar tudo. E tomou.
Só que aí, o que aconteceu diante de tudo isso? Diante de tudo isso, a população viu a força que foi usada para conseguir tudo aquilo, e a população inteira se voltou contra o César Borgia. Mas, como ele era um cara safo, o que ele fez? Ele pediu para a população explicar o que tinha acontecido, que afinal ele estava... não sei se vocês lembram, mas acho que não existia internet lá no Império Romano e nem Jornal Nacional para espalhar as notícias, né? Sacanagem. Então, ele falou que ele não sabia como que tinha acontecido todo o processo. Pediu para a população explicar a ele, dar mais detalhes. E a população deu. E ele viu, não. Então, quem está à frente de tudo é o general que eu coloquei. Eu não sabia que ele estava tomando as atitudes dessa maneira. E aí, então, o que ele fez? Mandou matar o general e punir o general na frente de todo mundo, para que as pessoas vissem que ele estava punindo quem fez a população sofrer. E além disso, ele deu muita comida para a população, né? Como pedido de desculpas assim por um submisso a ele fazer um trabalho tão terrível. Ele deu muita comida e deu algumas atividades de diversão para aquela cidade, né, vamos dizer assim, para que a população pudesse se divertir um pouco. Ou seja, foi aí que nasceu a expressão pão e circo. Exatamente, dar comida e dar algo para se divertir. Curiosamente, se vocês pararem para tentar lembrar aí de alguns políticos que não sabem o que acontece de um lado, o que acontece do outro, que os submissos a eles fazem coisas que que não era do conhecimento dele, né? Isso é tudo muito real e muito próximo da nossa realidade até hoje, né? Quando a gente pensa na política. E aí, gente, tá, Vandinho, mas o que você quer que eu faça? Você quer que eu coloque alguém para dar ordens para os meus alunos, tal? Como é que eu vou fazer? Não. Entenda uma coisa, manter as mãos limpas quer dizer que você não... O ideal é que você não fique responsável pelo trabalho, entre aspas, sujo com os seus relacionamentos. Como assim, Vandinho? Eu vou dar um exemplo. Qual é o assunto mais delicado que tem para que a gente converse com os nossos alunos? Mais delicado de todos. Qual é? O assunto mais delicado de todos. O assunto mais delicado de todos é o que envolve dinheiro. Os nossos alunos são maravilhosos, estão com a gente sempre de forma muito boa, muito maravilhosa, até que chega um momento em que o assunto envolve dinheiro. Aí a situação fica mais delicada. Então o que fazer nesse momento? Se possível, coloque um general à sua frente para fazer esse papel do dinheiro. Como assim, Vandinho? Eu, Vandinho, tenho o Igor. O Igor, ele é o responsável por cuidar da minha parte financeira, do meu controle financeiro. É ele quem informa os meus alunos que os vencimentos estão chegando. É ele que informa os meus alunos quando chega a data de vencimento e o pagamento não caiu ainda. É ele que informa meus alunos caso o pagamento esteja atrasado. Tudo que está relacionado a dinheiro, eu não faço esse controle. É ele que faz e ele se reporta a mim. Então, quando os meus alunos não conversam comigo sobre dinheiro, eles só conversam com o Igor. Comigo eles só conversam a parte boa. É por isso que nós só temos encontros e relações boas, porque a parte que envolve dinheiro é com ele. E ele é pago, o Igor é pago para isso. Eu pago o Igor para ele fazer bem isso, tá? Então, gente, tem esses assuntos mais delicados, vocês têm que começar a pensar que é desgastante, ele desgasta a relação sua. Tá? A relação sua com seu aluno, tá bom? Ah, Vandinho, mas eu não tenho condições de pagar alguém para fazer isso. Eu não tenho condições ainda de pagar alguém para fazer isso. Aí já é um processo mais complexo, que esse processo mais complexo eu só consigo explicar para vocês qual a melhor forma de fazer, porque realmente envolve um passo a passo. Isso só consigo fazer lá dentro do meu curso, lá dentro do Personal para Sempre, tá bom? Mas o que eu peço para vocês é isso. Mantenha as mãos limpas. Não mantenha um assunto com seu aluno que é um assunto relacionado a dinheiro. Isso deve ser terceirizado. Alguém deve cuidar disso no seu lugar, tá bom? Aí existe uma outra lei muito interessante que se chama faça suas conquistas parecerem fáceis. Como assim, Vandinho? Sempre num relacionamento seu com as pessoas tendem a achar que o sucesso que você faz é fácil. As pessoas falam assim, Vandinho, você ganha tanto por mês porque você está dando aula para os seus alunos lá dentro da Bodytech, só tem rico lá onde você dá aula. Eu vim
de um bairro de periferia de classe muito baixa, tá? Eu vim de uma família muito pobre. O que eu fiz para sair dessa família muito pobre, dessa classe social mais baixa e ir subindo degrau por degrau, aumentando de pouco a pouco o padrão socioeconômico das academias que eu atendia, do perfil de clientes que eu atendia, até chegar onde eu estou hoje, as pessoas acham que isso caiu do céu. As pessoas desmerecem todo o esforço que a gente fez, tudo que a gente teve que suar e conseguir aos poucos até chegar onde a gente está. As pessoas acham isso. Tá? Então, as pessoas acreditam que as conquistas nossas parecem fáceis. Só que tem um detalhe. Com essas pessoas que você mantém esse relacionamento e quer que esse relacionamento continue bem, não vale a pena discutir com essas pessoas. Agora, o que os seus alunos precisam saber é que hoje, as conquistas para vocês são mais fáceis porque tudo que você faz, as pessoas confiam, dão credibilidade e têm confiança em você. É por isso que as suas conquistas são mais fáceis. Porque em tudo que você põe a mão com muita seriedade e se prepara muito bem antes de colocar a mão naquilo. Ou seja, o seu nome leva credibilidade e confiança. É por isso que tudo que você faz parece fácil. Vamos chamar, que seja eu, por exemplo, vamos chamar o Vandinho para entrar no grupo tal. Por quê? Porque isso vai dar credibilidade pro grupo. A hora que o Vandinho tá lá, isso atrai muita gente para lá. Vamos chamar o Paulo Gentil para fazer parte do grupo. Por quê? Porque o Paulo Gentil passa muita credibilidade. Onde ele tá, as pessoas vão lá porque sabem que é uma coisa confiável, que não é picaretagem. Entenderam, gente? É um monte de coisas, um monte de atitudes que a gente aos poucos vai mostrando por que nós somos respeitados, tá bom? E aí o seu aluno tem que entender que você consegue as coisas realmente com mais facilidade. Ou seja, seu aluno pensa, nossa, mas é difícil conseguir um horário com você, né? Você não vai falar assim, não é assim não, é fácil conseguir. A hora que a pessoa fala, nossa, é difícil conseguir um horário com você, né? Você vai concordar. Você vai falar, realmente é, raramente surgem horários vagos. É isso. Você tem que concordar, você vai admitir o seu sucesso. Não adianta ficar, não é assim também. É assim mesmo. É assim mesmo. E realmente, olha só a diferença de postura. Um potencial aluno falando com negociando com um personal, que é um personal trainer, que ele não passa muita confiança. Fala assim, nossa, tá difícil conseguir um horário com você, né? Não, a gente a gente consegue sim, sempre consegue. Eu sempre dou um jeito, eu mexo aqui, eu mexo ali, mas eu sempre dou um jeito para conseguir um horário. Eu vou conseguir um horário para colocar você aqui, não preocupa não. Agora, quando o aluno fala com um personal trainer que tem muita confiança no que ele está fazendo e que ele se mostra mais, ele tem mais poder no mercado, ele mostra que ele tem poder no mercado e ele é confiante no que ele faz. Quando o aluno fala, nossa, é difícil conseguir um horário com você, né? Aí você vira para o aluno e fala, realmente não é fácil. Esse horário que você olhou e eu ter ele disponível foi um achado. A gente deu muita sorte, tanto eu quanto você. Eu porque eu consegui ter você comigo aqui e você por conseguir se encaixar nesse horário na hora que ele foi liberado. Entendeu a diferença? Chama-se autoconfiança. É olhar e falar com segurança. E não é mentir, não é inventar história não, tá, gente? É assim. Isso passa uma confiança enorme para os outros. Isso passa uma segurança do seu trabalho enorme. E mostra o quanto você é poderoso ou poderosa dentro do mercado que você atua. Entendeu? Bom, aí tem uma outra lei muito interessante que fala assim, controle as opções. Quem dá as cartas é você. Olha que interessante isso, eu adoro essa. JP Morgan, ou JP Morgan, né, como vocês, se quiserem aportuguesar tudo, que são as iniciais do nome, né, o JP. JP Morgan, ele foi considerado o maior banqueiro da história do mundo, tá? E em um determinado momento, ele queria uma abotoadura, né? Uma abotoadura para gravata, lá, um alfinete para gravata, lá, um alfinete para gravata. Ele queria um alfinete para gravata que tivesse uma pérola bonita. E ele foi e conversou isso com o joalheiro lá da cidade e tal. E aí, depois de um tempo, esse joalheiro foi e achou uma pérola muito bonita, preparou tudo isso,
preparou tudo isso, colocou dentro de uma caixa e mandou pro JP Morgan com uma nota no valor de $5.000, que era o valor que ele teria que pagar. Aí, o que o JP falou, né? JP é amigo meu, JP, pronto, é íntimo, JP Morgan é íntimo. Nossa, já foi há muito tempo. Aí então, o que o JP Morgan fez? Ele pegou e enviou a caixa de volta pro joalheiro, porque o joalheiro mandou a caixa já com a nota no valor de $5.000 para ele pagar. Ele mandou a caixa de volta e mandou com o mensageiro, né? Mandou uma mensagem junto com a caixa escrito assim: receba esse cheque em anexo no valor de $4.000 pela encomenda. Gostei muito do produto, mas não gostei do seu preço. Se você quiser ficar com o cheque no valor de $4.000, fique e mande a caixa de volta intacta, sem romper o lacre que eu coloquei na caixa. Agora, se você não quiser, pode ficar com o produto aí e devolva e não aceite esse cheque. E aí o cara ficou pé da vida. O joalheiro ficou pé da vida. O cara tá querendo o produto que custa $5.000, ele tá querendo pagar $4.000. Não vai, falou pro mensageiro voltar embora com um cheque de $4.000. Não vai ficar assim não quero não. E pegou a caixa de volta. A hora que ele pegou a caixa de volta, ele rompeu o lacre da caixa e abriu a caixa para guardar a pérola de volta. A pérola não estava lá dentro da caixa. O que estava dentro da caixa era um cheque no valor de $5.000. Ou seja, o JP Morgan, o JP Morgan, né, ele concordou, ele pagou $5.000 pela pérola, ele pagou. Agora, o que ele queria saber era se era possível pagar 4 em vez de pagar 5. Se o cara aceitasse o cheque de 4, ia mandar a caixa de volta com o cheque de 5, né? Ou seja, ele tentou pagar menos naquilo. E o que eu vou usar isso pra gente, Fandinho? Pra que isso serve pra gente? Entenda uma coisa, sempre que você está negociando com alguém e você vai apresentar os valores, vai apresentar os preços do seu trabalho para alguém, controle as opções. Quem dá as cartas é você. É você quem vai apresentar as opções de valores a serem pagos pelo seu aluno. É você quem vai apresentar quais formas de pagamento o aluno pode fazer para você, se é cheque, se é dinheiro, se é cartão, se é transferência, se é débito, se é boleto, se é permuta. É você quem vai escolher. Então, controle as opções. Se você não quer dar uma determinada opção, não fica torcendo para a pessoa não aceitar aquela opção. Simplesmente não ofereça aquela opção. Aprenda isso. Eu vou fazer uma reunião com vocês, amanhã, tô dando exemplo, tá, gente? Eu vou fazer uma reunião com vocês amanhã às 7 da manhã, às 3 da tarde ou às 9 da noite. Eu fico torcendo, tomara que ninguém aceite às 7 da manhã, tomara que ninguém aceite a reunião às 7 da manhã, tomara que ninguém aceite a reunião às 7 da manhã. Em vez de ficar torcendo isso, gente, é só pensar. Se eu não quero fazer às 7 da manhã porque é ruim pra mim, eu mudo a forma que eu passo a mensagem. Olha, eu vou fazer uma reunião com vocês amanhã. Que horário vocês preferem? Às 3 da tarde ou às 9 da noite? Pronto, eu não ofereço a opção que não é a minha favorita. É só isso. E a mesma coisa vocês vão fazer na hora de oferecer as formas dos seus alunos pagarem vocês. Tá? Amanhã eu vou falar um pouco disso aqui na live de amanhã. Vou falar como que eu passo as formas que os meus alunos me pagam, tá? E eu vou falar disso com vocês. Uma outra lei interessante. Desperte a fantasia nas pessoas. Esse despertar a fantasia nas pessoas, gente, é o seguinte. Imagina dois políticos. Dois candidatos a um determinado cargo político. Aí, o candidato número 1 fala para todos os eleitores assim: eu entendo que o problema que a cidade está passando é por causa de uma economia fraca. E eu quero tornar a economia forte. Aí, para tornar a economia forte, eu preciso que as pessoas se tornem mais produtivas. Então, gente, no decorrer desses 4 anos, em vez de o tempo que vocês estiverem em casa, em vez de vocês assistirem televisão, assistirem séries, assistirem filmes, assistirem novela, eu quero que vocês desliguem a televisão e vocês leiam livros. Porque lendo livros, vocês vão se tornar mais bem preparados para a atuação profissional de cada um de vocês. E aí, atuando profissionalmente de uma forma melhor, você vai conseguir ganhar mais dinheiro porque você vai ser promovido no seu trabalho.
E isso vai gerar uma economia mais forte, porque você vai ganhar mais dinheiro, a sua esposa vai ganhar mais dinheiro, o seu marido vai ganhar mais dinheiro, todo mundo vai ganhar mais dinheiro, então a economia vai ficar mais forte. E isso, dentro desses 4 anos, todo mundo seguindo esses conselhos, tudo vai ficar melhor. Aí daqui a 4 anos vocês me reelegem, e aí eu vou dar o próximo passo, que a hora que eu der o próximo passo, aí sim vocês vão sentir de verdade no dia a dia, na vida de vocês, daqui a 8 anos, como tudo isso vai funcionar melhor e a cidade vai estar mais rica e próspera. Essa é a oferta de um candidato. Aí tem o outro candidato. O que o outro candidato faz? Ele vai lá e fala assim: se eu for eleito, eu vou criar uma bolsa din-din. Essa bolsa din-din, ela vai dar um din-din, tá? Todo mês vai dar um din-din de R$200 para cada pobre. E assim, eu só não criei ainda a forma que eu vou fiscalizar quem é pobre e quem não é pobre. Então, até que isso seja criado, eu vou dar a bolsa din-din para todo mundo que fizer a solicitação dela. Pronto, essa é a proposta dele. Quem é que você acha que vai ganhar essas eleições? Entenda, as pessoas querem uma coisa que seja mais rápida de acontecer. As pessoas não querem algo que dê muito trabalho para conseguir. É sempre assim, gente. Lembra que eu falei para vocês que o personal trainer clássico, ele quer todas as dicas possíveis, as diquinhas possíveis para ele conseguir aplicar no dia a dia dele, mas ele morre de preguiça de assistir um conteúdo denso, com muita informação, que vai de fato transformar a vida dele, transformar o trabalho dele? É assim, gente. É assim. O Matheus tá aí na live agora. O Matheus, ele tá numa turma que tá terminando o curso agora. Matheus, fala se é fácil tudo que tá lá. O Matheus já faz um trabalho, mesmo antes de entrar no curso, o Matheus já faz um trabalho incrível. Um trabalho incrível. O trabalho que o Matheus faz é muito legal, tanto presencialmente quanto o trabalho em rede social dele. Já é muito legal. E ele colocou mais coisa. Se o Matheus estiver ainda participando aí, coloca aí, Matheus, se é fácil concluir tudo que tá lá dentro do curso. Não é, gente. Tem muita coisa. Por quê? Porque lá realmente é um conteúdo, algo que é para transformar o trabalho de todo mundo. Não tem como transformar o trabalho das pessoas só com dicas, com diquinhas, tá? Então pensa nisso. E aí, transformando isso para o dia a dia do seu aluno, o que você vai transferir para ele? Você vai mostrar para ele que é possível conseguir o que ele quer, mas não fique ressaltando nesse momento em que vocês estão conversando durante a apresentação o quão difícil vai ser conseguir chegar naquele ponto em que ele quer. Ah, ele quer emagrecer, ele vai emagrecer 10 quilos. Você não precisa ficar ressaltando o tempo inteiro que ele vai ter que ficar firme na dieta, que ele não vai poder furar isso, que ele vai ter que treinar direitinho, ele não vai poder faltar treino. Você não precisa ficar reforçando todas as dificuldades. Nesse momento, durante a apresentação e antes de mostrar o preço, você vai despertar a fantasia das pessoas. Não é mentir nada, é simplesmente tratar dos pontos positivos. E deixe as dificuldades para serem tratadas durante o percurso. Não fica colocando a dificuldade logo agora, não. Ah, vamos a pé daqui para Brasília. Por exemplo, eu moro em Goiânia, daqui até Brasília são 200 quilômetros. Ah, vamos de bicicleta daqui pra Brasília, por exemplo. Eu não vou falar pro cara, não, mas daqui pra Brasília, pô, tem uma subida, pô, daqui até lá são 100 quilômetros de subida. E aí, como é que faz? Não dá. Aí, nossa, tem muito longe um lugar. Se eu ficar só mostrando as dificuldades antes da coisa começar, já começa tudo errado. A pessoa já começa com a impressão negativa daquilo. Então você não pode ficar reforçando isso no começo, tá, gente? Você tem que mostrar os pontos positivos. As dificuldades serão tratadas durante o caminho, tá bom? E aí, uma outra coisa, uma outra lei importantíssima, gente. Conquiste corações e mentes. A história que conta no livro é muito interessante, que ele mostra a história de Alexandre o Grande, né? Aí ele mostra que Alexandre o Grande estava seguindo com seu exército em direção, né, em busca do grande rei Dário naquela época. E aí, como as distâncias eram muito grandes, o calor era muito grande, o exército já estava desistindo por ter, portanto, cansaço e sede. E aí o povo da Macedônia, quando eles estavam passando por lá, o povo da Macedônia foi, como quem mandava no exército era o Alexandre, né? Ele era o chefe. Aí o povo da Macedônia viu aquela dificuldade toda e levou água, oferecendo água pro Alexandre. E o que o Alexandre fez diante de todo o exército dele? Ele não bebeu água. Ele pegou a água, levantou a água e falou: todos os meus soldados vão beber dessa água. Aí o que sobrar dessa água, se sobrar algo dessa água, eu bebo também. Eles precisam beber primeiro. O que ele fez quando ele teve essa atitude?
Ele colocou o dele na reta, assim como estavam os soldados. Ou seja, ele se equiparou aos soldados e mostrou para eles: eu estou na batalha junto com vocês. Ou seja, a partir do momento que ele fez isso, os soldados todos, o exército inteiro que estava desanimado, olhou para ele e se transformou em um exército imortal enquanto estivesse sob o domínio dele. Porque viram nele, viram que valia a pena ser chefiado por um chefe como aquele, que pensava daquela forma. E eles seguiram o caminho. A mesma coisa nós, gente. Nós temos que mostrar para os nossos alunos e para os nossos potenciais alunos que não fecharam com a gente ainda, que nós estamos do lado dele, nós estamos comprando o objetivo dele para que a gente vá vencer. Nós venceremos isso juntos. Nós vamos passar por todos esses desafios juntos. Eu estou do seu lado e estou aqui para te ajudar. O tempo inteiro nós vamos passar essa postura de que nós estamos do lado deles. Entenderam? E é isso, gente. É dessa forma. Dessa forma que deve ser feito. Nós temos que ser parceiros dos nossos alunos. Eu vou puxar aqui, puxar um anexozinho aqui, puxar uma coisinha aqui em relação a essa história de estarmos do lado dos nossos alunos. Vocês já pararam para pensar que quando vocês iam numa consulta com um nutricionista, há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, essa consulta, quando você ia, tinha um nutricionista à mesa e você do outro lado da mesa? Vocês já pararam para pensar que muitos nutricionistas hoje não atendem mais o paciente, ele de um lado da mesa e outro do outro lado? Muitos deles têm a mesa na lateral e ele se senta de frente, mais próximo, sem uma mesa separando o profissional do atendido, né, do paciente, do cliente. Por quê? Essa é uma forma de mostrar que eu estou mais perto de você. Eu estou junto com você nessa batalha. Não existe nada separando a gente. Eu sou você. Você é do meu time. Você entendeu? É essa a mensagem que essa história toda passa. E aí, gente, eu falo para vocês. Sempre que estiverem apresentando algo para alguém e querem que essa pessoa continue com a linha de raciocínio ligadas à sua linha de raciocínio, lembre de uma coisa. É melhor perder a batalha. Tira comigo alguma coisa que eu sei que eu tenho razão, mas eu não quero dar continuidade àquela discussão. Entenda, é melhor perder a batalha do que perder a guerra. Vai adiantar eu falar para um aluno meu, brigar com ele, que uma coisa é melhor que a outra, se aquilo ali não vai interferir em nada no nosso relacionamento, ele só pode estragar se eu discutir, se eu discordar dele, aquilo ali vai estragar o relacionamento que eu tenho com o meu aluno? Não vale. Por isso que eu falo, mais vale perder a batalha do que perder a guerra. É melhor você perder a razão naquela condição que o aluno está falando, que não vai mudar em nada a sua vida, nem a dele, do que você insistir, gerar uma discussão, gerar um mal-estar e esse aluno parar de querer treinar com você. Isso é perder a guerra. Entendeu? Faltam 15 segundos aqui, então. Aqui está finalizado. É isso mesmo. Eu vou abrir de novo aqui um pouquinho para vocês fazerem umas perguntinhas para mim, quem quiser. Tá bom? Quem quiser, permaneça. Quem não quiser, terminamos. Ficou por aqui. Beijo a todos vocês. Tchau, tchau.